Nessa série Reflexão dessa semana, nós temos tratado de vários assuntos e hoje eu quero falar sobre os 3 sinais que você tem o Espírito Santo. As pessoas, elas têm muitas dúvidas: sou batizado, não sou batizado, eu não recebi ainda o Espírito Santo, será que eu sou pior do que outras pessoas? Eu quero mostrar para você como ter certeza que o Espírito Santo vive em você. E eu quero começar por Romanos, capítulo 8, versículo 16. Aliás, um versículo que eu gosto muito. Ele diz assim: o próprio Espírito, letra maiúscula se referindo ao Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, dentro de você há um espírito, no nosso corpo há um espírito. E há o Espírito de Deus. Então, quando uma pessoa se converte a Jesus, quando ela entrega a sua vida a Jesus, ela toma a decisão de agradá-lo, servi-lo, ser fiel a Ele, o Espírito de Deus confirma com o espírito dessa pessoa. Você vê que é uma comunicação espiritual, é uma comunicação interna, se eu posso colocar dessa forma. O Espírito de Deus, ele confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus. Você vê que coisa forte? Por isso que você não precisa da opinião de outras pessoas. Você não precisa que outras pessoas afirmem que você é de Deus ou desafirmem que você é de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele confirma com o seu espírito que você é de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida a Ele, que você se converteu a Ele. O mesmo acontece com relação ao Espírito Santo. Então, uma pessoa batizada com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus confirma dentro de você que você possui o Espírito dele. Não é a questão de opinião de segundos. Eu vejo muitas vezes pessoas que deixam se levar pelo que os outros pensam. Então, se alguém diz a ela assim: você não tem o Espírito Santo, acho que eu não tenho mesmo. Você não é de Deus, acho que eu não sou mesmo. As pessoas vivem muito pela opinião dos outros. Às vezes, pensamentos que você tem, situações que você vive, ou que você já viveu, você tem um pensamento ruim, aí você pensa: se eu tivesse o Espírito Santo, eu não teria esse pensamento ruim. Você vive um momento difícil na sua vida, está passando por uma luta muito grande, aí vem aquele pensamento: se você tivesse o Espírito de Deus, você não estaria passando por essa luta. Tire isso da sua cabeça. O Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos dele, que ele está em nós. Quem tem o Espírito Santo também passa por lutas, como também passa os que não têm. Quem tem o Espírito Santo tem maus pensamentos, como outros que não têm o Espírito Santo também têm. Quem tem o Espírito Santo também tem seus problemas, tem suas dúvidas, tem sentimentos ruins às vezes, que quem não tem o Espírito Santo também tem. Então, não dá para você medir a presença de Deus dentro de você por essas circunstâncias. E muito menos pela opinião de outras pessoas. Está aqui a palavra de Deus diz: o próprio Espírito, quer dizer, o Espírito de Deus testifica, quer dizer, ele confirma com o seu Espírito, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Ele. Então, o primeiro sinal que você tem o Espírito Santo é essa confirmação. Não a confirmação dada pelos homens, não a confirmação dada pela opinião das pessoas, mas a confirmação que vem do próprio Espírito de Deus dentro de cada um. Falando sobre o segundo sinal, eu quero ler Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, versículo 22, que fala sobre os frutos. Então, uma vez a pessoa, ela possuindo o Espírito Santo, ela tendo essa confirmação,
ela vai viver segura e tranquila. Às vezes a pessoa diz, tá, eu tenho o Espírito Santo, mas eu ainda não falo na língua dos anjos. Eu ainda não estou falando, eu não sei, será que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo na língua dos anjos? Não meça isso. Existem pessoas que demoram um tempo para falar em línguas, outras falam instantaneamente. Existem 9 dons na palavra de Deus, as pessoas elas só focam no dom de línguas, mas existem outros dons a serem alcançados. Então a dúvida muitas vezes acontece por isso, porque ela não fala na língua dos anjos, então talvez ela não tenha o Espírito Santo. Se guie pelo que eu estou mostrando a você. Primeiro, o Espírito de Deus confirma dentro de você que Ele é contigo, que o Espírito dele está com você. Segundo, o segundo sinal são os frutos, que eu vou ler aqui. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Você vê que deveria ser, mas os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, mas não está no plural, está no singular. Mas o fruto do Espírito é como se fosse um só, mas não é um só. Mas a resposta está, mas o fruto do Espírito é amor. Por quê? Todos os outros frutos se condensam no amor. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria. Quem tem amor tem alegria. Quem tem amor tem paz, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então você observa que esses frutos é apenas para a pessoa situar. Quer dizer que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão, e se às vezes a pessoa ficar nervosa ou alterada com alguma coisa, uma situação que a desagradou, ela não tem o Espírito Santo? Não, claro que não. Até Jesus se alterava. Jesus se alterou uma vez quando ele encontrou os vendedores lá no templo e pegou um chicote e colocou todos para fora. Como você acha que Jesus fez isso? E nem por isso deixou de ser Jesus. Então as pessoas elas ficam presas a pequenos detalhes. Ora, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a fidelidade, a paz, a alegria. Ou seja, por essas coisas, você consegue medir o quanto o Espírito de Deus se move através de você, se move através da sua pessoa. Ora, se uma pessoa, ela diz ter o Espírito Santo, por exemplo, tá? Mas ela é uma pessoa extremamente nervosa o tempo todo, ela é uma pessoa que não tem um pingo de domínio próprio, ela é descontrolada, ela não sabe se controlar, ela não é uma pessoa bondosa, ela é uma pessoa maldosa. Mesmo quando ela pode fazer o bem, ela faz o mal. Ela é uma pessoa infiel, todo tempo ela é infiel. A infidelidade faz parte da vida dela. Ela não tem alegria, é aquela pessoa que vive emburrada, de cara feia, parece que está com raiva de todo mundo todos os dias, de mau humor. Ora, deve se questionar, porque você não encontra um fruto do Espírito Santo nessa pessoa, ainda que ela diga que tenha. Então você vê que uma coisa está associada à outra. O Espírito de Deus confirma que ele vive nela. Segundo, os frutos vêm confirmar isso. Repito, não significa que coisas pontuais não aconteçam. Você não pode basear o Espírito Santo, se tem ou se não tem, em coisas pontuais que acontecem. Entende? O principal é a essência. A sua essência, o seu interior é amor. Mas às vezes você, diante de uma situação, você fica triste. Diante de um momento difícil, você fica triste. Mas o fruto do Espírito Santo é alegria. Então eu não tenho o Espírito Santo. Não, são pontuais. A alegria está dentro de você. Mas uma situação pontual,
você não ficou alegre. Entende? Você lê aqui, um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Mas teve uma situação que você teve que ficar bravo, você teve que falar mais alto, você teve que se impor, você teve que ensinar o seu filho. Não é para fazer assim. Você não tem o Espírito Santo? Porque você não é uma pessoa mansa? Não. São situações pontuais. Você é uma pessoa de mansidão, mas situações pontuais faz você agir de uma forma diferente. Mas o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo, eles estão em você, é a sua essência. Então, primeiro, a confirmação do Espírito de Deus, não dos homens, mas de Deus, tá? Segundo, os frutos que vêm acompanhado das obras da pessoa, os frutos que ela tem. E o terceiro sinal que o Espírito de Deus está em você, que você é batizado com o Espírito Santo, é a paz, que é um dos frutos, inclusive, do Espírito Santo. Olha o que aconteceu, João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, paz seja convosco. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, a paz é uma confirmação que a pessoa, ela possui o Espírito Santo. Jesus disse, paz seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo, porque a única maneira de ter paz é possuir o Espírito Santo. Então essa paz está sempre dentro de você. É uma guerra do lado de fora, são batalhas que nós enfrentamos do lado de fora, situações, contratempos, decepções, mas a paz dentro de você ninguém tira, porque o Espírito de Deus, ele produz essa paz. É a confirmação que ele vive e opera dentro de você. Eu pergunto, você tem o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em você diante do que nós falamos aqui? Escreva nos comentários, deixe o seu comentário aqui. Compartilhe a sua história com outras pessoas, compartilhe esse vídeo com aqueles que têm dúvida com respeito ao Espírito Santo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal. O Espírito Santo está falando com você da mesma maneira que ele está abençoando você agora, abençoe outras pessoas. E não se esqueça, 3 sinais, a confirmação do próprio Espírito de Deus dentro de você, os frutos e a paz interior, que é o principal. Se você quer ser mais abençoado, assista o vídeo Como Buscar e Receber o Espírito Santo. Está aqui no nosso card o link, é só você clicar e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar outras coisas mais com você. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.